Olá, está começando mais um Resenha, programa que fala de arte, literatura e um pouco de novas ideias. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o professor Renato. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Professor Renato Modernel é escritor e professor aqui do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie e também da Academia Brasileira de Jornalismo Literário. Recentemente foi publicado este livro dele, A Notícia como Fábula, que ganhou o terceiro lugar na categoria Comunicação do Prêmio Jabuti. Exato. Professor, o que é a notícia como fábula, realidade e ficção se confundem na mídia? Do que o senhor trata neste livro? Esse livro ele deriva do meu mestrado na ECA, que foi concluído em 2004, e ele é uma reflexão, uma discussão sobre a existência ou não de uma fronteira entre o que a gente chama de realidade, do fato, e a fantasia, a imaginação. Existe essa fronteira? Olha, eu acho que essa é uma discussão sem fim, e as discussões sem fim talvez sejam as mais interessantes, né? Eu acho que, sem dúvida, deve haver, só que é uma fronteira, um limite muito móvel, né? Uma coisa que, quando a gente olha, já não está mais ali. Aquilo que diziam da política, que a política era como as nuvens, né? Algum político aí conhecido disse isso, que a política é que nem as nuvens. Cada vez que você olha está de um jeito diferente. Parece que está parado, mas não está. Tanto que em questão de minutos muda o cenário. Eu acho que isso se aplica também, essa ideia, né, das nuvens, da mobilidade das nuvens, se aplica um pouco também a essa ideia de uma fronteira, de um limite entre o que é a nossa realidade e o que é a imaginação. Cada vez está num ponto esse limite, e até buscá-lo é uma gincana interessante, que é o exercício do texto, é isso, né? O professor é jornalista também. Com a sua experiência de jornalista, o senhor acredita mesmo no que chamam de imparcialidade jornalística, que é defendida por alguns com uma veemência e por outros, pelo contrário, é rechaçada? Quer dizer, nós podemos dizer que existe uma independência no sentido de não exprimir opiniões quando o jornalista escreve, quando o jornalista faz uma matéria? A gente pode dizer que o jornalismo é imparcial? Não, eu acho que não. No limite, acho que não. Acho que, no entanto, esse desejo de buscar a fidelidade, vamos dizer, a honestidade, o propósito de buscar isso acaba qualificando, deixando a gente mais perto do que seria essa imparcialidade. Então, ela é benéfico que se pense nisso, né? Que se tenha isso como uma referência. Buscar ser imparcial no máximo que eu puder de atenção em relação ao que eu estou fazendo. Agora, basta eu abrir a boca ou escrever uma frase que a própria escolha das palavras ou o próprio tom de voz que eu uso ao falar não é imparcial. Isso tudo está transmitindo coisas que nem eu sei bem exatamente onde é que alcança isso, né? Informações Então, novas. agora o jornalista tem essa, digamos que como como um princípio, tentar isto. A questão não é conseguir, a questão é tentar. A busca pela imparcialidade. A busca, vamos dizer, buscar ver o maior número possível de ângulos ou de abordagens de uma situação. Não me deixar arrastar por uma visão única, ou pela minha opinião, ou pelo meu sentimento em relação a um fato. Considerar que existem outros, sempre. Isso eu acho que é uma obrigação do jornalista. Agora, entre tentar e se conseguir isto de uma maneira, vamos dizer, absoluta, é muito diferente, né? E a gente pensando do lado já do que convencionou se chamar de jornalismo literário, que talvez seja o assumir essa ligação da ficção com a realidade.
convencionou se chamar de novo jornalismo, jornalismo literário, agora, recentemente, século XX, mas ele é mais antigo, né? Esse tipo de jornalismo ou de reprodução dos fatos que se vale de recursos da ficção ou da literatura, isso existe há muito tempo, né? Os nomes, as etiquetas é que variam um pouco conforme a época, conforme a moda, conforme as tendências, conforme a escola, conforme o país, né? Muda-se. Agora, essa tendência em estética, em que um texto não deve ser apenas informativo, mas deve pegar o leitor não só pelo que ele está dizendo, mas do jeito que ele diz, ele deve ser um pouco sedutor, isso não é de hoje. Isso está lá atrás. Muitas décadas ou até no século XIX já se fazia. E o professor como que o senhor enxerga essa nomenclatura que deram de novo jornalismo literário, não pela nomenclatura, mas o fato de trazer assumidamente essa busca dessa sedução no texto, essa busca dessa estética maior no texto jornalístico. O senhor acha que isso foi um caminho bom que se criou ou talvez não fosse tão necessário? Não entendi. Você quer dizer, Rafael, as multiplicidade de nomes? Não necessariamente os nomes, mas o fato de assumir esse jornalismo literário, dar um nome a ele, falar, ele existe. Porque quando a gente, na faculdade de jornalismo, o que se ouve é que temos que buscar uma imparcialidade. E sabemos que, por muitas vezes, é quase que impossível ter essa imparcialidade. Assumi-la, por outro lado, é uma coisa diferente. Porque, digamos que a imparcialidade ela não é discutível apenas em relação ao texto. Já antes, quando se vai fazer uma cobertura de um fato, já a escolha do repórter, a escolha da página, enfim, existe uma série de decisões anteriores ao momento em que alguém escreve um texto que já transmite, já faz um recorte prévio daquilo, já é uma janela, sem que a gente perceba, né? Então, a gente tem que, vamos dizer, buscar, mas com a ideia, com a convicção de que é uma aproximação, não é um chegar, né? Ninguém pode se jactar ou se arrogar o direito ou a ideia de ter realmente, separar o joio do trigo sempre, em todos os momentos. Agora, de tentar. O caminho talvez seja mais importante do que agora, a chegada. os nomes, quer dizer, eu não sei se este nome, jornalismo literário, no fim, é uma discussão acadêmica que interessa aos jornalistas, aos professores, a nós, aos alunos, a quem é da área. Mas eu não sei se para o leitor mesmo isso chega a preocupar muito. O leitor curte bons textos e muito antes que houvesse esse nome, né? No tempo da revista Realidade, por exemplo, que a gente sempre cita, né? Porque a Realidade aqui no Brasil é uma referência. Faziam-se coisas que o leitor gostava, que o leitor curtia, que o leitor lia, relia e guardava, colecionava, porque aquilo era bom e não precisava ter esse nome, né? E tinha ali recurso do jornalismo claramente usados, né? Nós vamos falar mais sobre esses bons textos, mas no próximo bloco. Você não saia daí. Até mais. Estamos de volta com Resenha, hoje conversando com o professor Renato Modernel um pouco sobre jornalismo, ficção, se existe uma fronteira e onde que está essa fronteira. Professor, no bloco anterior nós estávamos falando sobre a revista Realidade
e um pouco sobre esse jornalismo literário, que tem algumas novas pesquisas, muita coisa recente também acadêmica saindo. Mas o professor comentou que tem um nome importante nessa área. Quem que é? É, exatamente. É um livrinho pequeno, um livrinho preto, que eu tenho há muito tempo, que me deram de presente, um amigo italiano, e eu guardei esse livro. Ele resistiu e sobreviveu a muitas mudanças, não sei como, porque ele é muito fácil de perder, e estava lá parado. É de um autor que eu conhecia muito, mas como ficcionista. Ele se chama Dino Buzzati. Dino Buzzati. É um autor conhecido na Itália, tem livros que são clássicos, né? Mas ele foi jornalista em Milão, na década de 50 e de 60. E esse livrinho, que por acaso eu achei mexendo nas coisas hoje, resolvi ler. E ali tem uma cobertura, a gente chamaria de cobertura no Brasil, seria uma cobertura sequencial, ou seja, de vários dias, mas que eles chamam de crônica na Itália, de um julgamento, de um crime horrível acontecido em Milão, nos anos 50, e que o Buzzati é enviado pelo jornal, que eu acho que era o Corriere della Sera, se não me engano, ele é enviado para cobrir essas várias jornadas de julgamento. Uma coisa horrível. E o que ele faz ali, na cobertura desse julgamento, é algo fantástico, né? Aquilo devia ser estudado, pode ser estudado, os livros estão aí, a gente está achando sempre coisas para serem buscadas, né? Numa época que também nem se usava essa palavra, jornalismo literário, muito menos na Itália, né? E então nós estamos achando ainda autores, a todo momento, fazendo descobertas de autores que faziam isso magistralmente em outras épocas, né? Mesmo no Brasil, antes da realidade. A realidade é uma referência, mas muita coisa foi feita, né? Então já se gostava disso, já se achava isso saboroso em muitos tempos. E no Brasil hoje, nós temos alguma coisa que caminha para esse lado de jornalismo literário, de mais seduzir o seu leitor do que propriamente informá-lo? Olha, o que está mais perto disso é a Piauí. Agora, a gente não pode também se enganar, porque o jornalismo literário, os bons textos, eles, assim como eles têm uma boa linguagem de apresentação, uma abordagem diferente, eles também têm um rigor informativo, que é tão importante, ou às vezes até maior, do que no jornalismo noticioso, que parece que é, por ser tão básico, parece que é preciso, mas não é. A precisão é apenas um efeito, uma ilusão desse texto básico, às vezes até burocrático, que é o noticiário do dia a dia. Tá? E pensando um pouco, não sei se o professor já estudou isso, mas para o lado da televisão, porque isso é muito fácil da gente, não fácil, mas é mais tangível para a gente pensar em jornalismo literário quando a gente fala de texto escrito. Quando a gente leva para a televisão, pensar em um roteiro, quando a gente leva para o cinema, o roteiro de um cinema, é possível ver um pouco dessa questão de jornalismo literário influenciando esses outros veículos também? Bom, os documentários brasileiros que têm se destacado nos últimos anos, né? A gente sabe que o cinema brasileiro tem um ponto forte nos documentários, né? Bem mais do que nos livros, nos filmes de ficção. Tem coisas muito próximas a isso, muito próximas da reportagem, né? O olhar é da grande reportagem, que resulta num documentário. Eu não estou muito atualizado com televisão, já há algum tempo eu não tenho televisão. Eu não devia dizer isto aqui, mas agora já falei. Mas não é para espalhar. Não vou espalhar, não. Então, o que tem na televisão hoje, na televisão diária, eu não estou muito ao par, o que tem de mais recente. Mas no cinema, às vezes, eu vou ver documentários e vejo isso claramente. Isso não são reportagens. Todo procedimento é um procedimento jornalístico. Tá? E se nós pensarmos, então, nessa questão exatamente disso, da proximidade do método jornalístico, de reportagem, etc., quando o senhor dá o título aqui, a notícia como fábula,
Tá. Jogar para a fábula essa questão, quando a gente pensa em notícia, a gente pensa justamente nessa fórmula, que no jornalismo eles chamam de lead, o que, quem, quando, como, onde, responder as perguntas básicas para o leitor ter essa informação, mas fazer esse casamento. Por que fábula? Quer dizer, é uma palavra que traz muitos significados. Fábula é uma palavra que tem vários significados em diferentes países, até entre nós mesmo tem mais de um. Agora, a fábula, a sonoridade da palavra remete muito à imaginação, né? Coisas que são contadas e que transcendem, vão além daquilo que a gente pode imaginar, né? Digamos, Marco Polo, né? Marco Polo que viajou na Idade Média ao Oriente, supostamente. O que ele contou lá? Ele contou que existiam objetos que voavam, que existiam homens com cabeça de cachorro, uma série de coisas que ele contou. Aqui não tem, mas no Oriente tem. E aquilo era tido como relato real, né? Ninguém, naquela época, não se questionava. O Marco Polo inventou, era um ficcionista. Não, aquelas coisas ele viu e existiam no Oriente. As coisas voavam no Oriente e uma série de outras coisas, né? Hoje a gente vê com outros olhos, mas essa é a ideia de fábula, né? Que a gente vai para um mundo e relata coisas que não são conhecidas nesse mundo comum onde a gente vive, né? Só acontecem lá, né? Então tem esse sentido de além da imaginação. Esse é o sentido mais comum da fábula. E é o que acaba acontecendo num texto mais elaborado. Faz a gente sonhar um pouco. Além daquilo que está sendo dito, faz a gente imaginar um pouquinho. Sair um pouco da informação e ir para a imaginação. Digamos que a fábula é uma informação que corre também não só nas linhas, mas também nas entrelinhas, né? Deixa espaço para a gente acrescentar coisas no ato da leitura. Esse é o sentido da fábula. Legal. Né? Próximo bloco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, até entrando nessa questão do Marco Polo, um pouco sobre viagens e narrativas de viagens que tem esse lado jornalístico do relato, mas também tem muito esse lado do imaginário, do imaginativo. A gente vai bater um papo, mas é no próximo bloco. Estamos de volta com Resenha, hoje falando um pouco sobre essa intersecção jornalismo e ficção. Professor, no bloco anterior nós estávamos conversando sobre até o Marco Polo, viajou supostamente ao Oriente, contou coisas de lá. Não há certeza. Ninguém sabe exatamente o que foi. Essa coisa de narrar uma viagem, até eu sei que é uma área que o professor gosta muito, tem até o seu livro Em Trânsito. Por isso foi um tema de doutorado. E esse livro do qual falamos aqui agora há pouco é referente ao meu mestrado. Certo. E o assunto viagem e viajar e narrativa de viagem foi o tema de doutorado. E as narrativas de viagens, são relatos jornalísticos ou são muito mais relatos ficcionistas? Bom, acho que depende do autor, depende da viagem, mas a minha premissa nesse estudo aí é de que o próprio fato de viajar já nos predispõe à ficção.
E isso não necessariamente um jornalista ou alguém que vai com um encargo de relatar, mas mesmo até o turista comum, né? Nos abre portas e caminhos de observação que são diferentes daqueles que a gente normalmente usa na nossa base, no nosso território do dia a dia. E que nomes da literatura a gente pode citar como grandes narradores de viagens? Bem, o próprio, são tantos, o Chatwin, o Calvino, são tantos nomes atuais, contemporâneos e antes, né? O Osman Lins no Brasil também fez, muitos autores não se dedicavam especificamente a isso, mas em algum momento fizeram um livro de viagem. O Camus, que foi, nós estávamos falando um pouquinho antes, também é o caso. Até o livro do Camus, eu acho que o relato de viagem dele ao Brasil não está à altura da produção literária dele de ficção, mas ele também tem um depoimento sobre o Brasil de uma viagem feita aqui. E todos os autores praticamente têm 1, 2 títulos. Ou seja, todo mundo se aventurou em algum momento em relato de viagem. E fora aqueles que são os especialistas no assunto, né? O relato de uma viagem acaba sendo um gênero dentro da literatura? Eu acho que sim. Eu acho que sim, é uma coisa muito específica. Aliás, esse ponto é o que eu discuto ali, e a conclusão que chego é isso. Ela é tão específica, a literatura de viagem envolve fatores, né, tão próprios dela, do fato de alguém fazer a mala, pegar um meio de transporte, se deslocar até um outro ambiente, às vezes até um fuso horário diferente. Todo esse ritual da viagem, ela acrescenta ingredientes no relato, na narrativa, que só existem ali, quando a gente se sente isolado com uma mala num local novo, né? Eu acho que ela é muito específica. Ela pode-se dizer que dentro do jornalismo literário, que é uma área muito ampla, de várias vertentes, a narrativa de viagem é uma delas e muito característica, né? Muito marcante. E ela tem coisas próprias dela, por exemplo, existe um mecanismo de construção desse relato que acaba seguindo uma linha entre todos os autores ou não? Não, são coisas múltiplas, né? Múltiplas, e que dependem até, não só da pessoa, mas o próprio meio de transporte. Quer dizer, aquilo que o McLuhan dizia antigamente, nos anos 60, o meio é a mensagem. Aplicada à teoria da comunicação, a gente pode dizer que o meio é a mensagem no sentido de meio de transporte, né? É muito diferente você percorrer um país de trem, ou de bicicleta, ou de carro. Quer dizer, a maneira de deslocar-se implica num modo de observação, né? E isso, até a pé, a gente tem um livro belíssimo de narrativa de viagem que a gente estuda aqui, que é o do Herzog, do Werner Herzog, que é o cineasta, mas que escreveu um livro. Ele fez uma viagem a pé da Alemanha, não me lembro de onde ele partiu, se foi de Munique, de uma cidade da Alemanha, ele parte e vai até Paris, a pé, no inverno. Nossa. Então, o título do livro se chama Caminhando no Gelo. É o único livro do Herzog que eu saiba, do resto ele tem filme. Caminhando no Gelo. Olha, o fato dele ter escolhido este meio de deslocamento, isso tem uma razão, não é simplesmente uma extravagância, existe uma razão para isso. 1 mês andando no gelo, no inverno, condiciona todo o livro. Se eu tivesse ido de trem ou de ônibus, era outro livro, era outra experiência, né? E temos vários casos, né? E isso é um fator a mais na viagem, né? Como a gente se desloca, qual é a velocidade, que pessoas. Se você anda num trem, por exemplo, as pessoas que estarão lá dentro são completamente diferentes das que você encontraria num aeroporto.
Então essa é uma situação muito especial, o viajar. O próprio encontrar-se com as pessoas é diferente dependendo do meio de transporte. Num trem você Sim, tem você pessoas tem tempo próximas a você. Você pode fazer uma amizade, né? Eu fiz a minha primeira viagem para a Europa, logo que eu me formei, foi de navio. Mas não um navio de cruzeiro, esses que... turismo, não era isso, era um navio de transporte de transatlântico, que já estavam terminando naquela época. Era a última viagem do navio que tinha sido emblemático, fantástico, foi esse. E eu fui por uma questão, eu e um amigo, uma viagem um pouco aventurosa, né? A gente foi por uma questão de dinheiro, a gente não tinha, simplesmente naquela época, um estudante não podia ir de avião. A passagem de navio era metade do preço de avião. De avião. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que eu não teria feito se eu tivesse dinheiro. Teria ido de avião, mas por economia fui de navio. E o que aconteceu lá dentro, o que eu vi, era uma experiência como eu nunca mais teria tido, até porque os navios acabaram ali. Depois daquilo, hoje não existe mais. Nem se eu fosse milionário não existiria. Posso fazer um cruzeiro. Mas o cruzeiro é uma coisa artificial, é turismo, não é viagem, né? Essas viagens assim, pegar um navio e você mudar de estação dentro do navio, porque você sai no inverno e chega no verão, ou vice-versa, né? Isso é uma coisa que... é única, né? É única. Só se você for milionário e comprar um iate, tiver um iate, mas não existe mais essa possibilidade, né? Professor, agradeço a sua presença, a sua participação no nosso programa. Você, se tiver alguma sugestão para o nosso resenha, escreva para a gente, resenha@mackenzie.br. Até a próxima.